Fala pessoal, muito bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que hora você vai estar assistindo nesse vídeo, né? Mas professor Guilherme, novamente aqui com vocês, curso de ondulatória, falando hoje sobre acústica, que é uma parte da física muito importante, tem crescido muito nos últimos tempos, né? A acústica trabalha com o estudo dos fenômenos relacionados ao som. Vamos escrever isso? Então, acústica é a parte da física, onde nós temos o estudo dos fenômenos relacionados ao som, dos fenômenos sonoros. Muito bem. Galera, então é o seguinte, como nós vamos falar do som, então, a primeira pergunta que nós temos que responder é o que é o som? Não é verdade? Nós vamos discutir sobre o som vai ser o tema principal aqui. Então, o que é o som? Muito bem, então lá nas nossas teorias iniciais, nós definimos o som como onda sonora, claro, né? Mas uma onda sonora que é uma onda longitudinal, tridimensional. Não é isso? O que acontece? O que é longitudinal? Né? Por que o som tem essa estrutura? Tridimensional porque ele se propaga em todas as direções. Tá? Isso é uma coisa básica. Se você estiver falando, por exemplo, com uma pessoa, está olhando de frente para a pessoa, está conversando diretamente para ela. Tá? A pessoa do lado está te ouvindo, porque o som está se espalhando tridimensionalmente. Né? Agora, por que uma onda longitudinal? Então vamos supor, por exemplo, que você tenha conjuntos de partículas aqui, ó. Tá? E que essas partículas que estavam inicialmente espalhadas no meio, tá certo? Quando você ativa uma onda sonora, então vamos supor que nós temos aqui um pequeno alto-falante. Olha lá. Então nós temos um alto-falantezinho aqui, produzindo vibrações. Então, essas seriam partículas que antes estavam espalhadas no ar e que agora vão criando regiões de aglomeração. Aqui, ó. E regiões de ausência. Não é uma ausência total, né? Não tem nenhuma partícula aqui. Mas, na realidade, seriam regiões em que elas vão se alternando, em que você tem uma região de um acúmulo maior de partículas e uma região de um acúmulo menor de partículas, tá? Então, nós chamamos isso de regiões de compressão e regiões de rarefação. Agora, por que o som é uma onda longitudinal? Porque, veja, essas partículas, vamos escolher uma partícula qualquer aqui, essa primeira, por exemplo, tá? Essas partículas, elas estão vibrando aqui, ó, para frente e para trás. Então, essa em vermelho seria a direção de vibração dessas partículas, enquanto que a onda sonora ela está se propagando aqui para a direita. Então, em azul, a direção e o sentido de propagação da onda sonora. Tá certo? Então, isso é o que caracteriza uma onda longitudinal. A sua direção de vibração é paralela à direção de propagação. Legal? Agora, é lógico que como essas regiões de compressão e rarefação elas vão se alternando aqui, né? Você até pode, dependendo da situação, se for conveniente, representar a onda sonora como se fosse uma onda transversal para facilitar somente o desenho, tá? Não é algo que a gente faz constantemente, mas em algumas situações, se você tiver necessidade, como por exemplo, formação de harmônicos em tubos, que é muito difícil ficar desenhando, né, as regiões de compressão e rarefação, a gente muitas vezes substitui o desenho de uma onda
longitudinal pelo desenho de uma onda transversal. Mas eu não posso esquecer que o som é longitudinal. Beleza? Sendo uma onda longitudinal, então, vamos ver algumas características relacionadas ao som, tá? A primeira delas eu vou discutir é a velocidade. Vamos falar um pouquinho sobre a velocidade de propagação do som? Então é o seguinte, moçada. A velocidade, então aqui, ó, dentro de acústica, né, falando um pouquinho sobre o som, e agora falando um pouco a respeito da velocidade de propagação das ondas sonoras. Moçada, a velocidade de propagação do som, ela é influenciada por vários aspectos, tá? Então você pode pensar, por exemplo, se você imaginar uma onda sonora se propagando no ar, o que influencia na velocidade do som? Nós temos a densidade, nós temos se há vento no local ou não, a velocidade de propagação, né, do vento ali na situação, e até mesmo a temperatura na qual o meio se encontra. Então, são vários aspectos. Agora, além disso, você tem que pensar que o estado físico ele interfere também. Porque como uma partícula vibra e essa vibração bate na da frente, que vibra, bate na da frente, vibra, bate na outra e assim a onda sonora vai se propagando, conforme essa distribuição de partículas e o nível de interação que existe entre elas, você pode ter uma onda de maior ou menor velocidade, quanto menor ou maior forem as interações entre essas partículas, né? Então, menores interações, ondas de mais baixas velocidades. Maiores interações, ondas de maiores velocidades. É por isso que nós observamos, por exemplo, que a velocidade do som no ar, alguém lembra aí do valor próximo? É 330, 340 metros por segundo, tá? Agora, se nós pegarmos a velocidade do som na água, você já tem valores que giram em torno de 1.500 metros por segundo. Agora, se você falar da velocidade do som no interior de metais, por exemplo, tá? Você consegue, em algumas situações, velocidades em torno de 5.000 metros por segundo. Então veja que a estrutura da matéria influencia na propagação da onda sonora. É claro, depende da interação molecular. E essa interação, então, né, fica mais prejudicada em meios gasosos, então o som é mais lento, e de maior interação nos meios sólidos, né, como os metais, por exemplo, tá? E aí você tem, então, uma grande velocidade de propagação do som nesses meios. Beleza? Tudo bem? Então, esse é o nosso ponto de partida, né? Entender a estrutura do som, como é que ele é feito, como é que ele se propaga de um ponto para o outro, né? E como isso influencia na sua velocidade de propagação, como eu falei para vocês agora há pouco, além das outras características. Quais são as outras características? A temperatura, a densidade. Quando a gente fala que metal, é muito relativo isso, né? Que tipo de metal, que liga que nós estamos trabalhando, né? Essa liga tem uma maior interação, menor, quais são os átomos? Então, tudo isso é muito específico, tá? As provas de vestibular, elas tendem a ser mais gerais, mais generalizadas, né? Então, elas só querem que vocês tenham em mente esse aspecto aqui de maneira geral, tá bom? Então, agora nós vamos para uma segunda parte, onde nós vamos destacar as qualidades fisiológicas do som, características que nós, seres humanos, conseguimos perceber a respeito das ondas sonoras. Legal? Então, eu estou dando aquele tempinho para você se organizar, para a gente continuar aqui. Vamos lá. Muito bem. Queridos alunos, então é o seguinte. Nós vamos entrar agora, como eu acabei de dizer, nessa, que é uma parte mais relacionada ao ser humano, né? O que nós, seres humanos, percebemos em relação às ondas sonoras, tá? Então, isso nós chamamos de qualidades ou características fisiológicas do som. Muito bem. As qualidades fisiológicas do som,
São características que o ser humano consegue interpretar, como eu já disse agora há pouco. E a primeira delas que eu quero destacar aqui com vocês é a questão da frequência. Só que ao invés de frequência, nós chamamos de altura. Então, como eu acabei de dizer, altura não está relacionada ao volume de som. Isso é uma coisa muito importante das pessoas entenderem, né? Por exemplo, existem algumas pessoas que têm deficiências auditivas em certas frequências. Então não adianta você gritar com a pessoa, né? A pessoa tem deficiência de uma certa faixa de frequência, ela não vai ouvir se você aumentar o volume da sua voz. Porque veja, nós seres humanos, os homens têm uma frequência geralmente um pouco mais baixa de som com relação à voz, e as mulheres uma frequência um pouquinho maior. Então a gente diz que a voz masculina é um pouco mais baixa, tá certo? Com relação à frequência, né? E a voz feminina é um pouco mais alta. Então, a altura de som está relacionada, na verdade, à frequência dessas ondas, tá certo? Então, é por isso que quando você está se referindo, por exemplo, a um som baixo, é um sinônimo de um som grave. E quando nós usamos o termo som alto, nós estamos falando de som agudo. Tá joia? Muito bem. Entretanto, o nosso aparelho auditivo, né, a nossa orelha, que é dividida em 3 regiões, orelha externa, orelha média e orelha interna, né? Ela é formada por várias estruturas, né? Nós temos ali a bigorna, martelo, estribo, cóclea e, por último, lá um líquido chamado endolinfa, que é um dos últimos processos para a transmissão, né, das vibrações, para que o cérebro reconheça isso através de pulsos eletromagnéticos, né? Então, o que acontece é o seguinte: a estrutura nossa é bastante complexa, tá? Entretanto, ela não consegue acompanhar vibrações muito baixas, até acompanha de certa forma, mas não tão baixas, né? Mas também não muito altas. Essas estruturas, elas conseguem, no ser humano, né? Elas conseguem captar sons de uma certa faixa de frequências, tá legal? Então, isso seria mais ou menos assim. Vamos supor aqui uma divisão de sons por frequência. Então, nós teríamos a faixa audível. Vamos lá? Então, aqui, ó, som audível. O som audível, ele vai de 20 aproximadamente até 20.000 Hz. Tá joia? É claro que isso é uma média, né? É um padrão, tá? Claro que existem pessoas que podem captar sons um pouco abaixo de 20 Hz, pessoas que chegam em cima dos 20.000 ou até um pouco mais. Geralmente, quem consegue captar sons nessa faixa de frequência dos 20.000 Hz são crianças, né? Onde as estruturas vibram com mais facilidade. Quando nós vamos ficando um pouco mais velho, as nossas estruturas vão ficando um pouco mais rígidas, então nós não conseguimos captar sons de grandes frequências, tá certo? Então sempre a nossa captação, conforme a gente vai ficando mais velho, com relação à frequência máxima, ela vai diminuindo também, tá? Então aí nós temos acima de 20.000 Hz os ultrassons, e abaixo de 20 Hz o infrassom. A pergunta é: o que eu ouço, né? O que eu ouço quando eu recebo uma fonte, alguma fonte sonora, uma onda acima de 20.000 Hz? O que eu vou ouvir? Você não vai ouvir nada, né? O ser humano não consegue captar acima disso, tá? Os animais ouvem. Né, os cachorros conseguem ouvir, os gatos conseguem ouvir, baleia,
morcego, tem algumas espécies que chegam a 160 mil Hz, tá? Então, os animais, né, eles conseguem ouvir outras faixas de frequência. O ser humano não, o limite é 20 mil. Então, aqueles apitos de cachorro, né, o pessoal assopra e acha que o animal não está ouvindo. Então, não precisa soprar muito forte, que ele já está ouvindo ali, né? É você que não ouve, tá certo? Então, se você pegar um exemplo aí, como eu falei para vocês, tá? Em alguns casos, os morcegos ouvem até 120 mil Hz, algumas espécies até 160 mil Hz. Vamos deixar aqui como exemplo, morcego. Inclusive, é um dos seus mecanismos para se guiar durante o voo, né? Então, vamos colocar ali em torno de 120 kHz, 120 mil Hz. Essa é mais ou menos aí a faixa de frequência máxima captada pelo morcego, tá? Como eu já falei, alguns dizem que até algumas espécies conseguem ouvir muito mais, tá certo? Então, turma, mas isso voltando, né? Não é intensidade, não é volume. Isso é altura, que é a frequência da onda emitida pela fonte sonora, né? Lembrando que a nossa voz, a voz masculina, é um pouco mais grave, né? Quando você ouve uma voz bem, entre aspas, fininha, então você está ouvindo uma voz mais aguda, uma voz mais alta. Beleza? Muito bem. Segunda característica que nós destacamos em relação às qualidades fisiológicas é uma característica muito importante, tá certo? Chamada timbre. E essa é uma característica, para nós que prestamos vestibular, um pouco menos matemática, tá bom? O que acontece com o timbre é o seguinte, os vestibulares, de maneira geral, eles não querem que o estudante, como eu disse no início dessa aula, que você se aprofunde muito nos conhecimentos. Ele quer que você tenha uma noção, né, do mundo que você vive. Então, por exemplo, o que é um timbre? Antigamente, né, as pessoas tinham uma boa noção a respeito disso, porque se envolviam bastante com música. Hoje em dia, muitas escolas têm aulas de música e tudo mais, né? Mas, às vezes, a pessoa nunca teve contato com música. E aí você usa um termo como esse, às vezes a pessoa não sabe o que significa. Então, o timbre, na realidade, ele seria... Aqui uma definição bem simplista, tá? O timbre seria a capacidade que o ser humano possui de diferenciar sons, mesmo que esses sons possuam frequências iguais. Então, olha que legal. Você tem ali duas fontes sonoras que estão emitindo ondas com a mesma frequência, ou seja, mesma nota musical. Então, quando você fala na frequência, eu pego um violão e eu emito uma nota, por exemplo, a nota Lá, que tem uma frequência ali próxima de 440 Hz, né? Então, você tocou um Lá no violão e alguém toca um Lá numa flauta, tá certo? A pessoa, mesmo que ela não tenha nenhuma experiência musical, né? Ela consegue saber de olhos vendados que são sons de fontes diferentes, tá certo? Então é a capacidade de distinguir, de diferenciar sons, mesmo que eles tenham mesma frequência. Tá joia? Muito bem. Então funciona assim, ó. A pergunta é por que o ser humano, por que o ouvido humano é capaz de fazer essa diferenciação, né? Então isso acontece, pessoal, por conta do formato das ondas. Tá certo? Então a forma que a onda adquire quando você produz uma onda sonora. Imagine um instrumento em que você tem uma corda vibrando, no caso do violão, né? Cada corda está produzindo ali uma onda sonora. A junção de todas essas ondas dá o som característico do violão, mas não é só das cordas. Porque a caixa do violão, que é uma caixa de madeira, ela também vibra. Por isso que cada instrumento é único, assim como cada voz é única, não é verdade? Quando você fala,
perceba, a sua voz, ela é única. Você até consegue imitar a voz de uma pessoa, mas fazer exatamente, reproduzir exatamente igual não é possível. Porque a voz do ser humano é única. A sua estrutura, a sua caixa aqui, né, de cordas, ela é uma caixa única, tem uma espessura específica, tem um comprimento específico, a sua caixa torácica também vibra, a sua caixa craniana, quando você fala, o seu som está saindo aqui, então tudo isso está vibrando junto com a garganta, junto com a caixa torácica. Pode ver que quando você fala, se você colocar a mão aqui, ó, você sente um pouco dessa vibração. Então a composição disso tudo forma a sua voz, que é única, tá certo? Agora, o timbre está relacionado com isso, né? Você gerou uma onda com todas essas vibrações que você produziu ao falar, você gerou uma onda única, específica, que é sua. O instrumento faz a mesma coisa e assim por diante. Então, por isso que os nossos ouvidos têm essa capacidade de reconhecer ondas, né? Mesmo que elas tenham frequências iguais, tá certo? Então, vamos supor, por exemplo, que nós temos uma onda aqui, ó, que eu vou chamar de onda A, que é essa que eu estou desenhando em azul, proveniente de um instrumento, tá certo? E se você fizer uma onda B, muito parecida com a onda A, vamos colocar aqui até a mesma frequência, mas vamos dar uma modificadinha nela aqui, assim, ó. Olha lá, eu tentei fazer duas ondas com frequências praticamente iguais. Vocês percebem que essa sutil diferença entre elas, o ouvido já consegue reconhecer que são duas ondas diferentes, que são duas fontes diferentes emitindo essas ondas. Legal? Isso é o que a gente chama de timbre. Beleza? Vamos lá. Então, próxima característica, aquele segundinho para você se organizar com as anotações. Vamos lá. Beleza, pessoal? Muito bem. Nós vamos falar agora sobre uma característica muito importante, tá certo? Essa sim é uma característica já relacionada ao volume das ondas. Nós vamos falar agora sobre a intensidade, né? Apesar do pessoal achar que intensidade e potência são duas coisas exatamente iguais, elas têm uma correlação, mas elas não são iguais, tá? Nós vamos discutir isso direitinho aqui, tudo bem? Vamos lá, então. Característica número 3. Nós vamos falar agora sobre a intensidade. Então, a frequência foi a primeira característica, a segunda foi o timbre e a terceira, a intensidade. Toda vez que você quer medir a intensidade de uma onda, você precisa ver qual é a potência que a onda possui. Entretanto, qual é a área de atuação? Então, não basta ter uma potência, né? Você tem que ver como essa potência está distribuída, tá certo? Então, é por isso que, de maneira geral, nós podemos entender a intensidade como sendo, vamos colocar aqui uma expressão, tá? A intensidade é a potência por região ou área de atuação. Tá legal? Então, funciona assim. Do ponto de vista das unidades de medida, nós temos a potência no sistema internacional, que é uma grandeza medida em watts. A área no sistema internacional é medida em metros quadrados, tá? E a essa razão não foi dado nenhum nome específico. Então nós continuamos aqui com a intensidade sendo medida em watts por metro quadrado. Tá legal? Quando nós falamos a respeito de uma onda sonora, eu gostaria que vocês lembrassem que a onda sonora, ela é uma onda tridimensional, tá certo? E sendo uma onda tridimensional, vamos supor que você estivesse numa festa junina, né, e alguém explodisse uma bombinha lá de festa junina. Até eu sei que tem a superfície, mas de repente vamos supor que essa bomba estivesse no alto, ou alguém jogou uma bombinha e ela explodiu, né, no alto.
você percebe que a onda sonora gerada ali, ela vai se propagar em todas as direções com a mesma velocidade. Então, ela é uma onda tridimensional, não é isso? Então, em algumas situações, seria interessante você enxergar que, se você congelasse essa onda, né, você teria ali naquele momento, então vamos supor que a fonte estivesse aqui, tá? Então, se eu congelasse uma onda num determinado momento, eu teria algo próximo disso aqui, né? Vamos lá. Então, nós teríamos aqui uma estrutura congelando a nossa onda, né, num determinado instante aqui. Nós teríamos uma estrutura esférica. Tá certo? Então, essa onda, ela foi se propagando, né? Então, aqui estaria a fonte, tá legal? E aí, essa onda, na hora que você provocou lá a explosão, ela foi se propagando, e se você congelar ela num determinado instante, você tem ali uma esfera, tá certo? Essa esfera, essa casca esférica, é a junção de todos os pontos que estão sendo, nesse momento, perturbados por aquela onda. Tá? Então, quando nós falamos numa intensidade de onda sonora, essa área de atuação seria a área de uma esfera, a área da casca esférica de todos os pontos que estão submetidos à ação da onda naquele determinado instante. Por isso que no caso do som e no caso de luz, eu posso substituir essa expressão inicial como sendo uma intensidade calculada pela potência sobre área da esfera, que é 4π vezes r ao quadrado. Tá? Agora, as universidades, de maneira geral, elas gostam de cobrar do estudante a ideia de que a intensidade ela depende de maneira inversamente proporcional do quadrado da distância com relação à fonte, né? Então, por exemplo, essa F aqui, ó, é a fonte, tá? Vamos supor que exista um observador nessa posição, né? Então, se esse observador se afastar de maneira que ele tenha dobrado a sua distância, vamos pôr aqui, ó, uma setinha para cima com 2 vezes, tá legal? Então, se esse observador ele dobrou a sua distância com relação à fonte, tá? Então, significa que a intensidade sonora ela vai reduzir 4 vezes. Né? Por quê? Seria esse 2 elevado ao quadrado aqui. Né? Então, como eu falei, ela é inversamente proporcional com o quadrado da distância. Tá? Então, o que acontece, turma, é isso que mais as provas vão cobrar de vocês. Essa análise matemática, ao invés mesmo de você ficar decorando essa expressão. Tá joia? Então, esse é um primeiro aspecto que eu gostaria que vocês tivessem em mente, tá? Um segundo ponto muito importante. Nós, seres humanos, de acordo com a nossa percepção das ondas sonoras, nós não a percebemos da mesma forma como a intensidade varia, tá? Então, para que nós entendamos muito bem, melhor, né, na verdade, a percepção das ondas sonoras, da intensidade das ondas, que está relacionado ao volume, né, de uma onda que está relacionada ao volume, quando eu digo o volume do rádio, tá? Quando você vai lá e aumenta o volume, você está mexendo na intensidade, que seria permitir que uma onda de maior amplitude esteja sendo gerada naquele instante, tá certo? Então, foi criada dentro da intensidade uma escala de medição de intensidade que se chama nível de intensidade sonoro. Certo? Então, vamos discutir esse cara aí. Vamos lá. Vamos falar um pouquinho agora sobre o nível de intensidade. Pessoal, esse nível de intensidade, tá? Vamos colocar aqui uma letra N para ele, né? É como se fosse, como eu acabei de dizer para vocês, uma escala de percepção
dessas intensidades sonoras. Porque, veja só, o ser humano é capaz de ouvir qualquer intensidade? Não. Mas também existe um limite, né? Um limiar da dor. Acima desse valor já começa a causar dano físico, né? Nos nossos aparelhos auditivos, né? A gente sempre fala ouvido, mas o nome hoje em dia é orelha externa, orelha média, orelha interna, tá? Então é o seguinte, pessoal, essa escala de percepção, ela é uma escala logarítmica. E é uma escala logarítmica na base 10, tá certo? Então funciona assim, ó. Vamos lá que eu vou mostrar isso para vocês, nós vamos entender direitinho como funciona, tá? Então, o nível de intensidade, esse N aqui, ó, ele vai ser uma constante K vezes o logaritmo na base 10 de I sobre I0. Tá certo? Então é dessa maneira que nós vamos trabalhar com essa escala de percepção, tá? Eu vou falar um pouquinho sobre o I e o I0 e daqui a pouco eu comento sobre essa constante K, tá legal? Então é assim, ó, esse I0 nós o chamamos de intensidade de referência. O que é essa intensidade de referência? Pessoal, isso aqui na realidade seria a mínima capacidade auditiva de volume de som. Tá? Esse valor ele é dado pelas provas de vestibular, tá certo? E ele é um valor que gira em torno de 10 elevado a menos 12 watts por metro quadrado. Então, estima-se que esse seja o som de mais baixa intensidade possível para que o ser humano possa captar. Tá legal? Ah, eu ouço menos do que isso? 10 a menos 13? Não. O mínimo é 10 a menos 12, tá? Eles comparam esse som àquele barulho que uma folha faz num dia sem vento, em que você está num lugar, né? Vamos supor que você está lá num lugar totalmente distante, né? Em que você não tenha ruído nenhum. De repente você ouve uma brisinha que movimenta uma folhinha no chão. Então seria algo próximo disso, tá certo? Então essa é a intensidade de referência, tá? Agora, esse valor que nós chamamos de I, vamos lá, deixando um espacinho aqui. Então, esse valor I que aparece na expressão seria a intensidade local. Tá certo? Quando nós falamos em intensidade local, aí você vai pegar o som que está sendo produzido nesse momento, né? Então eu tenho, sei lá, estou ali do lado de um ruído, né? Então com um aparelho você mede, os aparelhos já dão, né, os valores desse nível aqui. Mas se você tivesse o valor da intensidade, então eu pego esse valor, faço a razão com a intensidade de referência e aplico aqui nessa expressão, tá joia? Então por isso que nós o chamamos de intensidade local. E a constante K, né? Vamos lá. Como é que eu trabalho com essa constante K aqui? Então, o K, eu costumo dizer que ele é uma constante arbitrária. Ah, então se ele é uma constante arbitrária, eu posso colocar qualquer valor? Não é bem assim, né? A constante arbitrária, ela funciona de acordo com valores específicos, né? Aqui nesse caso, tá? Somos nós que vamos escolher, mas apenas entre dois valores, tá? Você não pode pôr valores quaisquer, né? Então seria assim, ó. Se você pegar a constante valendo 1, o nível de intensidade, veja que quando nós colocamos uma grandeza física entre colchetes, tá? Nós estamos falando em relação à sua unidade de medida, né? Então, o nível de intensidade ele vai ser Bell, tá certo? Cuja abreviação é apenas a letra B maiúscula.
tá? Isso aqui em homenagem a Alexander Graham Bell. Tudo bem? Só que isso não é muito comum. O que ficou muito difundido é quando você utiliza essa constante como 10, tá legal? Dessa forma, o nível de intensidade, ele passa a ser medido em decibel, cuja abreviação a gente usa Dzinho minúsculo, Bzão maiúsculo, porque é nome de pessoa, tá? Então, o Dzinho é minúsculo, o B maiúsculo, e aqui o decibel, tá certo? Então, isso é muito comum, você medir nível de intensidade sonora em decibel, né? Agora, há uma dúvida que sempre as pessoas me perguntam, né? O que é correto? Decibéis ou decibéis, né? Os dois formatos, tá? Por quê? Porque o original é o do Sistema Internacional. No Sistema Internacional de Unidades, toda vez que uma unidade for plural, né, que você tiver mais de uma, você acrescenta um S no final. Então eu tenho 1 joule, 2 joules, né, 1 newton, 2 newtons e assim por diante. Agora, com relação ao decibel, é igual. Então, se eu tenho 1 decibel, são 2 decibéis, certo? Entretanto, a palavra decibel ela foi incorporada na língua portuguesa. Então, ela sofre flexão de acordo com as regras do português. Né? O plural de hotel é hotéis, o plural de decibel é decibéis. Tá certo? Então, dessa maneira, as duas formas são corretas. Né? Mas a primeira, o decibéis, é a forma utilizada no Sistema Internacional de Unidades. E a segunda, o decibéis, é a forma utilizada na língua portuguesa. Tudo bem? Então é o seguinte, turma. Essa é a expressão. Eu vou colocar aqui um asterisco bem pequenininho aqui no cantinho, tá? Esse é o formato que nós mais utilizamos, tá legal? E eu quero fazer um exemplo com vocês, porque eu sei que a moçada tem um pouco de dificuldade quando se trata dos logaritmos aí, né? Então nós vamos fazer um exemplo, tá? Trabalhando com essa expressão. Vamos ver como é que os exercícios podem se apresentar com relação a isso, tá bom? Mas eu deixo esse exemplo para uma próxima aula, né, para um nosso próximo encontro, tá? Por enquanto, eu fico por aqui, certo? Quero agradecer muito a sua atenção e a sua participação, tá? E surgindo dúvidas, né, a gente se vê aí nos nossos encontros ao vivo, tá bom? Então, eu convido todos vocês para os nossos encontros ao vivo, para a gente ir matando essas dúvidas aí, tá legal? Forte abraço e fiquem com Deus, sigam firmes nos estudos, lembrem, nunca desanimem, né? Quando a gente acha que muitas vezes nós estamos, sabe aquela história do, eu tô cansado, não aguento mais, a coisa está começando a ficar boa. É verdade. Quando você acha que você está muito cansado, é onde você já está aprendendo muito, onde o seu cérebro já está aprumado para você seguir em frente e conseguir bons resultados. É nessa hora que muita gente desanima, desiste e perde tudo que investiu até esse momento. Quando eu falo tudo que investiu, não estou falando apenas no aspecto financeiro, eu falo na questão de tempo também, né? O tempo é um bem muito precioso, nós temos que tomar muito cuidado com ele, não é verdade? Então, você fique de olho no seu tempo aí, para não perder tudo que você já investiu até aqui, tá bom? Um abraço, pessoal, valeu, obrigado, até a próxima.